Olá, pais e responsáveis dos alunos da Escola Vida. Hoje, viemos aqui conversar sobre um assunto muito importante. Prazer, Jefferson, orientador educacional. E nós viemos falar um pouquinho para vocês sobre o Halloween e trazer para vocês alguns esclarecimentos esses baseados nas leis, baseados nos princípios cristãos, e baseados na defesa da infância, que é importante nós ficarmos atentos a tudo aquilo que a sociedade tem oferecido aos filhos, tudo que tem sido divulgado, Então nós viemos trazer um esclarecimento e até um posicionamento da escola em relação a esse assunto. E diante disso, nós vamos analisar alguns aspectos que são importantes para esse assunto, que se tornou cultura. E a cultura, ela tem um fator muito influenciador no desenvolvimento como um todo das crianças, E aí nós vamos falar um pouquinho, de forma bem sucinta, bem rápida, aquilo que vem a ser disseminado em relação ao Halloween. E hoje um dos maiores desafios da sociedade brasileira é compreender as leis e as culturas. E lei e cultura influencia diretamente em aspectos espirituais. Não podemos esquecer que existe um mundo espiritual onde nós estamos também ali inseridos. E se formos pegar todo um contexto bíblico, nós temos homens como José do Egito e Daniel, que viveram em povos pagãos, tiveram que se adaptar a estas culturas, mas ainda assim não perderam a essência, de crer em Deus e tudo aquilo que Deus representava na vida deles. Então nós vamos falar sobre as leis e os direitos das famílias relacionados a tudo aquilo que o Halloween proporciona, uma cultura, uma festa de um contexto norte-americano, hoje num contexto norte-americano, mas a sua raiz começa no antigo festival celta de Samhain. Era um povo celta da região atual da Irlanda e da Inglaterra, e há cerca de 2000 anos eles festejavam o Ano Novo, na data de 1º de novembro. E aí era quando o verão ali se findava, e havia uma crença celta de que na noite anterior ao Ano Novo, a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos era aberta, e os espíritos navegavam no mundo dos vivos e poderiam fazer o que achavam bem, o que bem entendiam. E aí, por isso, na noite anterior do dia 31 de outubro, os celtas celebravam o festival de Samhain, onde eles acreditavam que esses espíritos mortos visitavam a Terra. E esses espíritos eram recebidos em forma de festa, em forma de fantasias, em forma de comemorações. Eles eram saudados. Assim acreditava esse povo, no passado. Então os feiticeiros celtas acreditavam que com as presenças desses espíritos haveria um auxílio sobre as previsões do futuro de como seria aquele ano, já que eles estavam comemorando a virada do ano naquela ocasião. Os católicos pegaram todo esse entendimento, toda essa cultura celta, e no século VII o Papa Gregório III estabeleceu o Festival de Todos os Santos. Hoje, nós temos no nosso calendário, até mesmo no calendário brasileiro, nós temos o Dia de Todos os Santos, que inclusive para o catolicismo se comemora hoje, 1º de novembro. E no dia 2, o Dia dos Finados, os fiéis do catolicismo que vieram um dia a falecer. Então eles fazem esse tipo de comemorações dentro do calendário católico, de forma a afrontar mesmo essa cultura celta. Por isso que o catolicismo em si ele não concorda com as celebrações e todas as questões do Halloween. Todo o contexto de culto aos mortos, a espíritos, que o Halloween, a tradição do Halloween enfatiza. Então, nos preceitos cristãos, o cristianismo ele se opõe contra, ele se opõe contra essa posição. A própria palavra de Deus, em Gálatas 5,19, nos diz que as obras da carne são manifestas, são elas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Contra essas coisas, Deus abomina, Deus não concorda. E aí, quando nós vamos num contexto
da fragilidade da psicologia das crianças, a gente entende que deve haver uma defesa da integridade psicológica das crianças e dos adolescentes referente a certos assuntos, né? As crianças são altamente influenciáveis e facilmente induzidas a comportamentos e entendimentos abusivos na condição que elas se encontram por causa da inocência e da ingenuidade em relação a alguns assuntos. Então, quando nós vamos na lei federal, na Constituição, artigo 21, lá diz que exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e programas de rádio e televisão. No artigo 220, compete à lei federal estabelecer meios legais que garantam à pessoa, à família, a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio, e bem como propaganda de produtos e práticas que são nocivos à natureza e ao meio ambiente. E puxando no inciso 4, que fala do respeito de valores éticos sociais da família, os dois artigos reconhecem expressamente a fragilidade da psicologia da criança em relação a certos assuntos, até mesmo questões de violência, questões que possam promover a violência. O Ministério da Saúde, posteriormente, né, ele elabora um guia de classificação indicativa, onde hoje é visto nos filmes, novelas, conteúdos de TV, a classificação por faixa etária. Então, existem coisas que são impróprias para menores de 10 anos, 12 anos e por aí vai. Todas essas normas garantem os direitos da criança e do adolescente, aquilo que ela possa ter acesso. Entendemos que toda a prática e toda a cultura do Halloween evidencia coisas como morte, mutilações, feitiçaria, bruxaria. Bruxaria é lidar com magia negra. E é algo muito que precisamos ficar atentos quanto a isso, né? Um dos principais fundamentos contra o Halloween, né, são as imagens e os personagens que são mundialmente e usualmente propagados nos festejos macabros, né? São permeados pelo mórbido, símbolos de morte, cadáveres, mutilações de corpo humano, personagens com membros de corpo dilacerado, decapitados, facas, punhais, num contexto de violência expressa. E entendemos que isso, psicologicamente, isso mexe com a formação e com a criação das nossas crianças. E aí, existem algumas questões que eu destaco também, que é importante. A primeira é que fantasias e desenhos ou imagens de Halloween realmente não são reais, mas são simulados, né? E é um aspecto que alguém pode contestar, sendo que a partir do momento que simulamos alguma coisa, possa haver uma curiosidade da criança em saber de fato se aquilo ali é real. Ou impactar, influenciar no cotidiano real daquela criança. Então, por mais que haja toda uma defesa no Halloween em relação ao fato de que é uma coisa lúdica, como se fosse uma brincadeira, mas a intenção pode causar dano a alguém. Mesmo que isso seja uma brincadeira, uma simulação, mas a intenção, o propósito é causar dano a alguém. Visto isso, que ao longo dos tempos, o próprio ECA, a própria Constituição, em defesa da criança, né, tem modificado algumas questões em relação a propagandas, né? Cantigas antigamente que eram utilizadas, por exemplo, como Atirei o Pau no Gato, que incentivam a violência aos animais, foi retirado do contexto de cantigas por causa da influência que poderia causar na vida da criança. E outros contextos também. Então, não se tem como sustentar a inofensividade dessas imagens por mera brincadeira. Porque essas mesmas pessoas que defendem o fato de que se fantasiar de bruxa ou qualquer coisa dentro do contexto do Halloween é algo inofensivo para a criança, não entende que a ideia é promover, talvez, um entendimento de morte, dilacerações, né, uso de facas, magia negra, espiritismo, e isso também não contribui em nada para uma criança, né, e nem mesmo para um adolescente.
Então, o fato de certamente haver uma concordância com esses tipos de fantasias ou brincadeiras, talvez também vai desmistificar o fato de que simular morte e violência contra mulheres ou contra negros seria algo comum. Então, se hoje a nossa lei é embasada e de forma, claro, sensata, de que não haja violência contra a mulher, violência contra negros, violência contra o movimento LGBTQIA+, violência contra idosos, violência contra a própria criança, não tem por que nós simularmos, através de fantasia, algo que vá influenciar essa violência, como morte, como disserações, né? E outros tipos de coisas, né? O efeito lúdico, ele pode influenciar sim no contexto do dia a dia da criança. Então os símbolos transmitem valores, ideias e conhecimentos. Por exemplo, uma faca cravada na cabeça de uma pessoa representa claramente um ato de violência. Uma pessoa decapitada representa o resultado de uma violência extrema. As bruxas representam pessoas que exercem magia negra, uma prática que se baseia no comando de feitiço contra pessoas adversárias, sob o comando de orientações de seres espirituais. Então, uma criança de 2 ou 6 ou 8 anos, ela não tem a capacidade de compreender uma brincadeira macabra dessa, pois não possui maturidade para tal. Então, a criança não consegue distinguir o que é informado, sugerido ou ordenado, pois ela não tem capacidade psicológica ou cognição para esse entendimento. E aí cabe aos pais blindar as crianças desse tipo de situação, desse tipo de festa, desse tipo de comemoração, desse tipo de celebração, que alguns vão defender que é um tipo de brincadeira, mas nós não estamos somente dentro de um contexto físico, um contexto moral, estamos dentro de um contexto espiritual. E uma festa que começa dentro de uma questão onde cremos na palavra de Deus que não há abertura entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os mortos não têm como se comunicar com os vivos, cremos dessa forma. Mas uma festa que celebra isso e que depois vem com uma roupagem de que é uma fantasia, de que é uma brincadeira, é algo que precisa ter uma atenção toda especial. A psicologia também identifica a especial vulnerabilidade cognitiva e emocional das crianças, pois elas ainda não desenvolveram discernimento e maturidade e experiência para conduzir a própria vontade. Então, daí o fato de que os pais eles podem sim ter interferência naquilo que a criança tem usado como fantasia ou como forma de descontração ou brincadeira. As imagens, os desenhos, né, influenciam diretamente no comportamento das crianças. Tendo em vista que nós já tivemos diversos casos de questões de jogos, questões de filmes que influenciaram no comportamento das crianças, né? Que dirá uma fantasia que evidencia a morte, que evidencia a bruxaria. Então, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela realizou uma intensa pesquisa sobre a influência das imagens de cigarro em filmes e comportamento das crianças. Então, eles retiraram, porque havia uma grande influência no comportamento de crianças e adolescentes, as propagandas de bebidas e cigarro. E aí a gente sabe que há muito tempo, não se tem mais esse tipo de propaganda nas televisões. Então, da mesma forma, nós temos vários argumentos jurídicos, psicológicos e culturais que certamente vão convencer muitas pessoas de rever o seu apoio aos festejos de Halloween. As crianças estão sendo profundamente violadas em sua inocência e integridade psicológica ao serem expostas a imagens macabras e a coisas que o Halloween tanto evidencia. Como se sabe, imagens de morte e violência aos seres humanos decapitados são absolutamente impróprios e nocivos à primeira infância. Então, os festejos e macabros são absolutamente impróprios, principalmente para menores até 12 anos. E um outro argumento que nós podemos ter é o fato de nós estarmos num país de Estado laico, onde a liberdade de manifestação
de religiões, mas em órgãos públicos isso não é permitido, né? Por exemplo, estabelecer cultos religiosos ou subvenciá-los, embaraçar o funcionamento ou manter eles nas dependências da criança, né, dentro de uma colaboração de interesse público, isso não é permitido, por mais que haja liberdade religiosa. Então, da mesma forma, uma festa que tenha um cunho religioso, que tenha um início, que é uma celebração a feitiçaria ou bruxaria, de igual modo, assim como o cristianismo não tem o direito de exercer o seu papel dentro de órgãos públicos, da mesma forma, as festas e celebrações de Halloween, elas se tornam, há um impeditivo aí, e não há uma obrigatoriedade para que as crianças participem de tal. Por isso que, ao longo dos anos, por exemplo, os professores não podem mais cobrar nota dos alunos que participam desse tipo de celebração, né? E aí nós, já concluindo, entendemos que crianças e adolescentes expostos a imagens que remetem à violência estão sendo violadas na sua dignidade humana, pois não têm capacidade de entendê-las. É abusivo o entendimento de que crianças e adolescentes com a apresentação de símbolos mórbidos da morte, pessoas mutiladas, decapitadas, expostas a essas imagens, não sofrerão grave violência ou integridade psicológica. É um grande risco que as crianças correm ao serem expostas ou serem incentivadas a tal prática. Além disso, pode haver violação do artigo 12 da Convenção Americana dos Direitos Americanos por violar a prerrogativa dos pais na formação moral e religiosa dos filhos. Para realizar festejos, seria necessária a anuência dos pais aos alunos e não se deixar as próprias crianças escolherem. Então, é interessante refletirmos, né, sobre esses argumentos, refletirmos sobre a prática. Deixei claro aqui para todos que não é algo em que eu estou me baseando, né? Nós temos aqui a própria lei que nos dá fundamentos, a própria Bíblia, a própria Palavra de Deus, e os direitos das crianças e dos adolescentes através do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E também estou baseado num texto do Procurador Regional da República do Distrito Federal, o senhor Guilherme Shelby, que é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Segurança Pública e promotor de Justiça na Infância, lá em Brasília. Então esse artigo é baseado numa colocação dele em relação aos festejos do Halloween e o quanto que eles podem prejudicar o crescimento, o quanto pode prejudicar o lazer e o entendimento das crianças. Nossas crianças não precisam ter acesso a determinadas informações apelativas, né? Os festejos do Halloween, eles tendem a fazerem muita alusão à questão de morte, decapitação, bruxas, feitiçaria, magia negra, e nós sabemos a grande gravidade que há em envolver crianças com assuntos relacionados a espíritos, né? A mundo dos mortos. As nossas crianças, elas não têm por que ter acesso a esse tipo de informação e muito pior ainda se fantasiarem de tal. Então, nós da Escola Vida só queremos trazer esse esclarecimento aos pais para ficarem atentos a essas modas, a essas culturas que acabam vindo de outros países e acabam atrapalhando um pouco a formação das nossas crianças. Estamos aqui à disposição, esse artigo vai ficar à disposição dos pais, todos os pais vão ter acesso, e estamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Deus abençoe a todos.